Bom dia, família. Estamos aqui, ó, no trabalho hoje e vou mostrar aqui a casa que nós estamos reformando. É essa aqui, ó. Aparentemente assim ela parece estar até nova, né? Parece. Tem uma bandeira ali. Ah, esse negócio aqui não dá zoom. Eu vou só mostrar aqui pra vocês, olha só. É uma casa bem antiga. Então, ela tá bem podre. Não sei se vocês vão conseguir ver a estrutura das casas aqui na Virgínia, onde eu estou agora. São todas de madeira, tá? Aí recebe esse acabamento aqui, que é tipo uma fibra de vidro. Olha aí. O que eu queria falar com vocês hoje, que eu tô trabalhando aqui, uma companhia americana, e olha só como é que é a experiência da Torre de Babel. Eu peço uma pá pro cara, ele não entende. Se eu falar onde é que tá a pá, ele não entende. Eu tenho que falar na língua dele, em inglês, né? Às vezes eu peço uma ferramenta, fico desesperado querendo pedir uma ferramenta que eu não sei o nome. Hammer, martelo. Então, aos poucos eu vou aprendendo. Parafusadeira é drill. Então, class, gloves. Então você tem que falar na língua da pessoa. Se você não falar na língua da pessoa, ela não entende. Onde que eu quero chegar com isso? É a experiência que eu tô tendo aqui, ó. Olha essa cozinha como ela tá destruída. Como ela tá feia. Ó. Cozinha velha, cozinha baixa. Nós vamos remover esse 2x4 aqui. Fazer um teto tipo capela aqui na cozinha. Para ele ficar um pouco mais alto. Aqui eu consigo tocar com minha mão, tá vendo? O teto era bem baixo. Nós vamos deixar o teto mais alto. Um pouco mais alto. Aqui nós abrimos a parede ontem. Para dar um pouco mais de espaço para a cozinha. Mas, voltando à reflexão, onde eu quero chegar é o seguinte. Eu tenho que comunicar na língua da pessoa para eu me fazer compreendido, para ela me compreender. Se eu pedir, por exemplo, uma ajuda, eu tenho que saber como que eu vou pedir essa ajuda. Se eu desejo alguma coisa, eu tenho que saber pedir como que eu quero. Então, eu estava meditando sobre o livro de Hebreus hoje pela manhã. E Hebreus 11 fala da fé. Essa é a linguagem de Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Logo no começo do capítulo ele fala que a fé é você acreditar no que não se vê. A fé é você acreditar que pelo invisível, esse mundo real aqui, que a gente pode tocar, veio existir do invisível. Só de uma palavra. Uau! Isso aqui é menos real do que o Deus que fez isso aqui. O Deus que fez essa matéria-prima aqui, ó. Isso aqui não foi Deus que fez, foi um homem que construiu. Mas a matéria-prima, quem fez foi Deus. Ele fez a matéria-prima. Tá aqui, ó. A matéria-prima aqui, ó. As árvores, ó. A madeira que a gente colhe, ó. Essa madeira que você vê na estrutura dessas casas todas. Foi Deus que fez a matéria-prima. E a matéria-prima dessa obra é a mesma ideia de matéria-prima da qual nós somos formados. Nós somos feitos matéria-prima, mesma essência de Deus. Nós somos essência de Deus.
Deus soprou o Espírito dentro de nós, dentro do homem. Nós temos a mesma matéria-prima, nós temos a mesma essência. Então nós temos que falar a mesma linguagem dele, senão a gente não vai alcançar o que a gente deseja, o que a gente pede, o que a gente... a ajuda que a gente precisa. Eu tô aqui hoje porque como os homens de Hebreus 11 viveram, eles compreenderam. Abel, ele entendeu, ele ofereceu o melhor sacrifício do que o irmão dele, Caim. Porque ele entendeu o que Deus queria e ele ofereceu o que Deus pediu. Pela fé, Noé construiu a arca, porque ele entendeu o que Deus pediu para ele e ele obedeceu o que Deus pediu para ele. Ele entendeu a linguagem de Deus. Ele acreditou numa coisa que era impossível para a época, que era acreditar que ia cair um dilúvio. Mas ele entendeu porque ele falava a mesma linguagem de Deus. E a linguagem de Deus qual que é? É a fé. A fé é você esperar no inesperado. Então, eu estou aqui hoje porque assim como Abraão foi chamado para uma outra terra, eu entendi Deus falar isso para mim. Eu acreditei nisso e eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Antes eu tive que passar por outros caminhos, por outros lugares. Mas hoje eu tô aqui na Virgínia. Porque eu ouvi e eu entendi. Eu confiei, eu acreditei e eu tô aqui. Tô feliz. Não é só sentir paz, porque na zona de conforto a gente também sente paz. Mas a zona de conforto não é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Aqui eu estou sendo tratado, aqui eu estou passando por um processo. Mas eu estou feliz, meu coração em paz, a minha mente sã, que eu estou cumprindo a minha missão, estou cumprindo o meu propósito nessa terra. Assim como Abraão, ele entendeu que ele era peregrino nessa terra. Eu entendo que aqui não é a minha pátria. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é um lugar que a gente não pode ver com os nossos olhos. Mas só quem fala a linguagem de Deus vai compreender esse mistério, que é a fé. Agora, se você fala um pouquinho cada dia, se você se comunica um pouco mais, você vai assimilando a linguagem, você vai ganhando fluência na língua. Eu estou aprendendo inglês, eu estou praticando. Eu não vim para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu não sou professor de inglês, não é esse meu objetivo, ser professor de inglês. Eu vim para os Estados Unidos porque Deus mandou eu vir para cumprir um propósito que eu tenho cumprido. Não é esse o fim dessa mensagem, mas eu estou aprendendo inglês, eu estou ganhando fluência, eu estou ganhando prática, e assim é a linguagem com Deus. A gente vai ganhando fluência, vai ganhando prática, vai ganhando experiência para falar com Deus. A gente vai ganhando, como é que diz? Sabedoria. Eu acho essa boneca tão sinistra, esquisita. Mas é isso. Assim como Abraão esperou 100 anos e viu se cumprir a promessa na vida dele, um filho só Abraão teve, só um filho, mas Deus prometeu para ele uma nação. Ele conseguiu ver em um filho a realização da promessa de Deus para a vida dele. Ele só teve um filho, Deus prometeu para ele uma nação como a areia do mar, como as estrelas do céu. Você tem fé para ver isso, como Abraão viu? A gente tem que ganhar essa fluência. Entender quando o salmista fala que agrada-te do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. A gente tem que entender essa linguagem quando o salmista falava, quando os profetas falavam,
quando o próprio Jesus falou nos evangelhos. A gente tem que ganhar essa fluência, a gente tem que entender a nossa psique, a nossa mente, né? Muita gente está falando de mindset, isso aqui não é uma palavra de mindset, mas a gente tem que entender a fluência de Deus. A gente tem que ganhar essa fluência, porque quando Jesus fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Uau! Isso é poderoso. Quando ele disse para a tempestade assim, ei, quieta mar, quieta vento. E aí os discípulos ficaram admirados. Jesus disse, vocês poderiam ter feito isso. Vocês deveriam ter feito isso. Vocês já caminham comigo há tanto tempo, vocês ainda não aprenderam isso? Então é isso que Deus quer que a gente aprenda. A mandar o mar calar, a tempestade cessar. É essa que é a linguagem de Deus. A dizer para a montanha, ei, move daqui para lá. Essa que é a linguagem de Deus. Esse é o poder que nós temos na nossa mão e que a gente não entende ainda porque a gente não pratica a fluência na fé, na linguagem de Deus. A gente não escuta. Deus manda, filho, faz isso. Aí você não faz, porque você acha que como Noé construiu a arca era uma coisa inacreditável, você não faz. Você simplesmente não obedece, mas você já ouviu. Mas você não obedece. Existem duas coisas nesse caso. Ou você é desobediente ou você não é fluente. Então, se você é fluente, obedece. Que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, se você não é fluente, aprende. Ora todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Aí você vai ganhar fluência. Essa é a linguagem de Deus. É a palavra, é a Bíblia, é a oração. Essa é a fluência, essa é a escola. Essas são as armas que nós temos poderosas. Fica aqui a minha reflexão. E assim como aqueles homens tiveram o nome escrito em Hebreus 11, Enoque andou com Deus, tantos outros discípulos, profetas, eu quero ter o meu nome escrito em Hebreus 11.